Fala, gente, boa noite. Ju, aguenta aí um minutinho que eu já te coloco aqui. Esperar a sua galera entrar pra gente começar. Boa noite, Flávio. E aí, gente? Oi, Lê. Tudo bem? Dani, Gui, Gabi Talaia. Saudade de vocês. Fala, Jefferson. Débora. Fala, Elan. Deus abençoe, gente. Malhas. Aí sim, hein, Jefferson? Isso é bom. Vocês estão bem, gente? Vocês estão com frio? Eu tô com frio. Mas daqui a pouco esquenta. Ó, enquanto o pessoal tá entrando, esperar mais 2 minutinhos. Eu vou pedir pra você, aqui embaixo, tem essa setinha. Clica nela aí, seleciona aí umas 50 pessoas no mínimo e começa a mandar pra eles agora essa live. Essa live vai ser muito, muito importante, gente. E eu queria que o máximo de pessoas pudesse ouvir ela e ver, né? Então faz esse corre aí junto comigo, por favor. Eu também vou clicar aqui e eu vou selecionar algumas pessoas para enviar para estar junto com a gente, tá bom? Aí já mandei para alguns aqui. Bom, eu vou então chamar minha convidada dessa noite, que ela já está aqui. Ela já deve entrar agora. Fala, Ju! E aí, tudo bom, Rafa? Tudo, e você? Tá bem? Bem. Deixa eu aumentar aqui. Aê, agora sim. E aí, como E está? aí? Tô bem, graças a Deus. Tirando esse friozinho de hoje, Não é? Falei isso agora há pouco também. né? Nossa, Rafa, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar alguma coisa. Eu sei que eu sempre aprendo aí com vocês. E o que eu puder estar aqui para servir vocês. Amém. Tamo junto. Amém. Gente, para quem não conhece a Ju, Deus nos deu uma conexão alguns anos atrás e de lá para cá a gente tem conversado sempre nos projetos que Deus tem dado para a Juliana aí também. E a gente tem conversado sempre ligado naquilo que Deus está fazendo, né? De acordo com aquilo que o Espírito está soprando, né? E a Ju é uma parceira nossa aqui. Obrigado, Ju, por ter aceitado o convite. Foi meio que correndo, mas agradeço mesmo pela oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Nós acreditamos muito naquilo que você carrega. Acreditamos que você carrega um ofício do profeta, né, para esta geração. Você não só se move no profético, mas você é uma profeta de origem, né, de ofício. E a gente é honrado de poder caminhar com você, de poder te ouvir. E com certeza vai ser esse tempo, essa live, é uma oportunidade incrível para o Espírito Santo poder falar aos corações, falar aos nossos corações da igreja dele, equipar a igreja, preparar a igreja, ativar a igreja, né? Mesmo
nesse tempo, tá bom? Então, mesmo estando em casa, mesmo estando confinados, né, eu creio que Deus está fazendo algo maravilhoso, começando comigo, né? Deus tem operado muito, muito, muito mesmo, assim, cara, no nosso particular. Eu acho que Deus tem reformado o templo, né, a casa dele, que somos nós. O Senhor tem reformado, restaurado, reedificado, né, e para um tempo maravilhoso que está por vir. Então, você é uma voz profética para essa geração, uma voz que com certeza Deus está levantando, e nós queremos muito poder ouvir de você e também receber daquilo que você carrega. Mais pro finalzinho, eu creio que você vai orar, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso aí, tá bom? Amém. Amém. Vamos junto. Então, tá bom. Ô, Ju, essa semana eu tive uma reunião com o meu pastor, acho que foi no sábado, né? Tava eu e a pastora Thalita, a gente estava conversando com o nosso pastor, e a gente estava falando dos 5 ministérios. Legal. Né? E ele falou do apóstolo, ele falou do pastor, ele falou do mestre, ele falou do evangelista, e depois ele falou do profeta. E em partes não, eu concordo com ele quando ele diz que o ministério profético, tá? Eu não estou falando do mover profético, eu estou falando do ministério profético. Sim. O ministério profético, dentre todos os 5 ministérios, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas dentro dos 5 ministérios, o ministério do profeta, ele é aquele que mais, deixa eu ver como que eu vou colocar, nós encontramos problemas de interpretar, as pessoas não sabem lidar com o ministério profético. Quando levanta alguém e fala assim, Deus me ungiu como profeta, aí é carne, aí eu não sei o que, tá se achando, não sei o que, não. E eu percebo que dentro dos 5 ministérios, o cara é pastor. Glória a Deus, o cara é pastor. Né? Então o cara tá cuidando. O cara é apóstolo, toda hora ele tá começando algo novo, um projeto novo. O cara é evangelista. Cara, olha o coração desse cara como queima por almas, as pessoas estão vindo, ele quer ir fazer a obra. O cara tem um coração de mestre, você vê o cara ensinando, o cara na palavra, vamos bater na palavra. Aí quando levanta o profeta e fala assim, gente, olha, Deus tá apontando para isso aqui. Todo mundo, será que é? Será que não é? Não sei o quê. Então eu vejo que o ministério profético, eu concordo com ele nesse ponto, que o ministério profético, ele é muito desafiador para quem carrega ele. Né? Eu fiz uma live com o Thiago Baeta, não sei se você conhece. Ele Conheço, meu amigo. Pô, então é o nosso amigo em comum. E ele também é profeta de ofício, e conversando com ele, né? E aí ele falou algumas coisas sobre o profeta, né? Como, por exemplo, perder a sua reputação, sabe, assim, a morte de você mesmo, né? Porque o profeta é mais ou menos assim, ó, eu falei, joga a bomba e sai correndo, né? Então, mais ou menos isso, né? Porque, e aí, assim, as pessoas vão criticar, as pessoas vão pôr o dedo, as pessoas vão falar que você tá na carne, não sei o que, tal. E uma das coisas que eu perguntei para ele foi assim, falei, Baeta, como que eu sei que eu sou profeta de ofício? Ele falou, Rafa, simples, quando aquilo que você falar acontecer. Simples assim. Então, eu acredito que ao ponto que isso vai acontecendo, vai gerando uma credibilidade também. É óbvio, né? Você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, fala um pouquinho para mim o que você está pensando nesse momento, porque eu penso que neste tempo o ministério profético está sendo restaurado. Eu não estou falando de atos proféticos, não estou falando do mover profético, não. Eu estou falando do ministério profético. Porque, Ju, bom, vou deixar você falar, porque aí depois eu quero linkar com o que Deus falou comigo sobre isso. Fala aí. Tá bom. Rafa, isso que você falou é real, né? Tem uma dificuldade muito grande de entender o ministério do profeta de ofício, né? Por quê? Primeira coisa que eu enxergo é que, infelizmente, principalmente na nossa nação, a gente tem um céu aberto, né? Só que muita gente ainda não tem maturidade nessa área. Então, aconteceu muita palavra profética que não veio do coração de Deus. Então, por conta disso, se criou uma barreira com relação a isso. Então, quando existe um profeta de ofício de verdade, ele tem uma resistência contra ele. Né? Por quê? Porque por muito tempo houveram profetadas, houveram palavras que não vieram do coração de Deus. Muita carne, realmente. E ainda tem. Então, quem tem um chamado de ofício de profeta, ele sofre essa resistência. Agora, também tem uma questão, né, que até você falou aí, que é aquele que não tem reputação e tudo mais. O ministério do profeta, né, quem tem um chamado para profeta de ofício, ele realmente vai passar no fogo.
Ele não é melhor que ninguém, não tem nada a ver, mas ele vai ser refinado muito mais. Por quê? Porque ele é aquele que vai escutar a voz de Deus primeiro. E Uau. ele aponta o caminho. Então, por ele apontar o caminho, ele precisa ser refinado para não ter interferência de vozes. Nem a voz dele, nem a voz do inimigo e tudo mais. Então, para ele ouvir com clareza a voz de Deus e apontar e trazer uma palavra profética que realmente vai acontecer, ele tem que passar no fogo. Uau. Então, ele não pode ter reputação. Ele tem que realmente perder a dignidade. Eu brinco. A O gente fez uma mimimi. escola de profetas aqui. Mimimi acabou. A gente fez uma escola para profetas agora em janeiro. E uma das coisas que eu disse foi, ó, perca a sua dignidade. Porque se você for chamado para ser um profeta de ofício, você vai tomar pedrada, vão falar coisas ao Isso. contrário, vai ter uma resistência espiritual também. Porque o inimigo não quer que a gente fale aquilo que Deus está falando. Ele tem essa resistência. E então você tem que perder sua reputação. Porque nem sempre você vai trazer uma palavra, o profeta de ofício, ele nem sempre vai trazer uma palavra que vai agradar todo mundo. Sim. Né? Que até, não sei se a gente vai falar depois, mas bem rapidamente, Pode existe falar, fica uma à vontade. coisa, tem uma coisa que eu tenho percebido, né? Nos últimos tempos, é uma coisa que eu tenho orado, tenho chorado nos pés de Deus, me arrependendo pelos profetas. Por quê? A gente percebe um extremismo. Num tempo atrás, só falava coisas assim, olha, você vai para o inferno, eis que te digo, sempre essas coisas que não edificavam. Tá. E de repente mudou para um outro extremo aqui, não posso falar uma palavra negativa. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que tem momentos que Deus vai dar uma palavra de juízo, sim. Porque Sim. Deus não é só a graça. Deus, ele é justo. Então tem momentos que ele vai trazer uma palavra que não vai ser tão legal de ouvir. Né? Sim. Não é o profeta do caos, mas é um profeta que ouve exatamente o que Deus está falando. Isso Estava até aí. conversando com outros profetas, né? A gente tem a mesa e tem um presbitério profético. E eu tenho contato com alguns profetas de outras nações. E eu sempre tenho contato para saber o que Deus está falando, o que está acontecendo. E uma das coisas que eu fiquei um pouco assim indignada é que, diante dessa pandemia que aconteceu, por exemplo, a gente não viu tantos profetas falando sobre isso. Eu Sim. falei, Deus, como assim? Por que que os profetas não Se ouviram sobre levantaram. isso? Não Sim. se levantaram. Por quê? Existem duas coisas, né? A primeira é porque tem esse extremismo, se eu falar alguma coisa que é ruim, eu sou profeta do caos, e por ter reputação, eu prefiro não falar. Putz. E outro lado é, por quê? Porque as pessoas não pararam para ouvir o suficiente o que Deus estava falando. Porque tem aquela resistência da qual a gente falou. Como já tinha muitos profetas que só falavam profetadas, as pessoas ficaram com medo de, mais uma profetada, então não vou dar ouvido. Algumas pessoas falaram sobre isso, mas Sim. muitos não deram ouvido. Sim. Então, existe, sabe, essa linha fina que é complexa para o ministério do profeta, né? Essa questão da pandemia, uma coisa assim bem interessante, por quê? Eu queria até compartilhar uma palavra que eu tive, que foi em novembro, se eu não me engano, dia 15 de novembro do ano passado. Tá. Nós estávamos reunidos na nossa igreja, eu e mais duas pastoras, e nós estávamos orando pela igreja, pela nação e pelo mundo, aquela oração de sempre. E de repente eu vi um tsunami, eu vi águas, veio um tsunami, e eu vi esse tsunami vindo com muita força, e não pegava só a nossa nação, mas ela pegava o mundo. E era muito forte. E eu vi algumas pessoas assim, eu vi o Espírito Santo falar assim, eu vou vir com muita força. Uau. Só que tem pessoas que, se tiverem prestando atenção, atentas, elas vão conseguir ficar por cima. E tem outras que, infelizmente, vão ser levadas pela onda. Caramba. Porque elas não estão atentas. Caramba. E aí eu comecei a perceber que alguns outros profetas estavam ministrando a mesma coisa. Até a Heidi Baker, ela lançou uma palavra dessa. Eu falei, nossa, a mesma coisa que eu escutei. Então, eu acho que eu tenho que liberar essa palavra. Eu liberei essa palavra e antes disso, eu fiquei perguntando para mim mesma. Eu falei assim, é uma palavra dura. Será que vão me taxar de profeta do caos? Mas eu não tenho reputação. Isso aí. Eu não posso ter reputação, porque se eu tenho reputação, eu não libero tudo aquilo que Deus me mostrou. Então, eu preciso ser fiel a exatamente aquilo que Deus está me falando e então eu consigo liberar. É interessante, você falou que o Baeta disse, né, a diferença de um profeta de ofício, um que anda no profético, né? Sim. Tem uma coisa que eu acho bem interessante a gente falar, que é o seguinte: o profético, a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, ela é profética. Por quê? Porque ela se move através da voz de Deus.
Deus fala conosco. Então, nós somos proféticos. Todo mundo é profético. E apostólico também, né? Porque a gente tem uma visão e a gente obedece. Agora, os profetas de ofício, a gente consegue ver duas diferenças bem práticas, assim. Como que eu sei que um profeta de ofício e outro não? Logo de cara. A palavra profética liberada de alguém que é profético, não é profeta de ofício, ela vem para exortar, consolar e edificar. Ok. Mas quando vem um profeta de ofício, ele não faz só essas três coisas. Você percebe que a palavra dele é de alinhamento, é de correção, é de trazer sabe, uma vertente e falar assim, ó, você tá fora do lugar, volta. Por isso que normalmente profetas ele tem aquela fama do cajado. Olá, o profeta é mais duro. Não é. É porque, na verdade, ele pode estar até falando com amor, mas a palavra dele é de correção. A palavra dele é de alinhamento. A palavra dele é de, ó, você tá fora do lugar. Eu costumo dizer que um profeta, ele é tipo um quiroprata, né? Que faz quiropraxia. O corpo tá todo fora do lugar, aí ele chega e puxa o braço, arruma o pescoço, arruma as pernas, aí dói, mas ele alinhou. E ele trouxe aquilo que, exatamente, colocou no lugar, aquilo que estava fora. Então, essa é uma das coisas. E também o profeta de ofício, ele é o próprio dom. Deus deu dons para a igreja. Sim. Então, 5 ministérios são dons que Deus deu de presente para a igreja, para servir a igreja. Agora, alguém que anda no profético, ele recebe um dom, ele recebe um presente do Espírito Santo. Então, ele se move no dom do Espírito Santo para edificar o corpo de Cristo. Mas o profeta, ele é o presente. Então, na verdade, por isso que ele tem que servir mais. Um dom ministerial e um dom espiritual. Exatamente. Okay? Estamos falando de 2 ministérios, porque os 5 ministérios de Efésios 4:11 são os ministério de Jesus. dados por Jesus. Exato. E os dons de Coríntios 12 são os ministérios pelo Espírito, né? Exatamente. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. É claro que um anda ligado com o outro, mas quando você percebe um profeta de ofício, você vai perceber essa questão mais de alinhamento, de correção e, sabe, o profeta ele chega, ele dá uma palavra, você vê que alguma coisa acontece. Muda o ambiente, muda. Ele normalmente ele pode abrir ou fechar o céu, como Elias, né? Os profetas ele tem uns decretos que é, por exemplo, eu conheço um profeta, ele é mexicano. Não sei se você já ouviu falar, o Rony Chaves. E eu já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. E é assim, ele chega nos lugares, quando ele vai liberar decretos proféticos, e ele simplesmente ele não prega. Ele fala assim, ó, que se abra o céu. Agora começa a vir um romper financeiro, por exemplo. Você começa a ver prosperidade para todo mundo. Você começa a ver um romper coletivo. Passa os dias, você vê isso. E às vezes ele não pregou. Não é só uma palavra, mas é romperes. Sabe que o profeta... Ele tem a palavra na boca, né? De liga e desliga. Exatamente. Caramba. Eu acho isso incrível. Então eu penso que o Espírito tem ministrado no meu coração que os 5 ministérios eles passaram por suas reformas, né? Você vê que o ministério apostólico, né? Ele mais do que nunca ele já foi reformado, que nós temos igrejas apostólicas. Mas mais do que nunca a gente tem falado sobre o equibalo, sobre o ir, sobre a expansão, o reino expandindo, né? As pessoas estão queimando por isso. Você vê o Ministério de Ensino também, o de mestre, ganhou um espaço poderoso. E você vê, ainda que alguns estão desprezando as escrituras, eu consigo ver fome em outros, desesperadamente por querer aprender, né, as escrituras. E Jesus diz lá em João 6,63 que as minhas palavras são espírito e vida, né? Então as pessoas têm realmente buscado em conhecer a palavra. E o apostólico junto com o evangelista, né, ao mesmo tempo que eu faço a expansão da igreja do reino, eu vou trazendo gente, né, e tal. E eu penso que nesse tempo o ministério profético, Ju, ele está sendo restaurado. Então eu quero até liberar isso sobre a sua vida. E eu oro mesmo para que o Senhor legitimize, sabe, confirme, né? Por acaso eu falaria e não confirmaria, né? Então eu oro para que o Senhor confirme não só o teu ofício, mas de todos os profetas que foram chamados e que andam em retidão, em equidade, que teme ao Senhor Deus Todo-Poderoso, sabe, que
o ama, que o busca e que não querem Amém. promoção de ministério, Amém. mas querem a Amém. promoção do reino, a expansão do reino, vidas vindo Amém. para Jesus, sabe? Então eu oro Glória a para que o Deus. Senhor realmente traga um liberar sobre o teu ministério, sobre o teu ofício, Amém. né? E que o Senhor possa aumentar o som da sua voz para essa geração. Tá Amém. bom? Então eu quero já Amém. profetizar isso sobre a sua vida, liberar isso sobre você em nome de Amém. Jesus, tá? Amém. Ô Ju, então eu penso que, é assim, o discernimento, a interpretação que eu tive. Lá no Antigo Uhum. Testamento, 3 pessoas eram ungidas. Eu cheguei até falando isso com você um tempo atrás. Uhum. Reis, profetas e sacerdotes. Eram Certo. pessoas distintas e o Espírito Santo, Deus, pegava e ungia essas pessoas. No Uhum. Novo Testamento, quando vem Jesus e Jesus nos dá o Espírito, agora nós somos o tabernáculo, nós somos o templo do Espírito, então nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós temos Jesus. Certo. Jesus Uhum. era rei, Jesus era o mestre, Jesus era profeta e Jesus era o sacerdote. Então, Sim. eu acredito que ele transferiu para nós esses 3 ofícios. Pedro vai Exato. dizer que nós somos reino e sacerdote, ok? Uhum. E eu creio que o profeta desta geração, olha só, o profeta dessa geração, ele tem como incumbência máxima anunciar a volta de Cristo. Eu penso nisso, Ju. Eu penso que o Uhum. profeta dessa geração, João Batista, ele veio profetizar a vinda do Messias. O Uhum. Messias veio a primeira vez. E Uhum. nós, como profetas desse tempo, dessa geração, tem como objetivo profetizar a segunda vinda. Então, Sim. que é uma coisa, inclusive, que você ouve falar muito pouco. Muito Exato. pouco. Muito. Você, muitíssimo pouco. Você Exato. fala muito, a gente fala muito sobre o poder de Deus, a gente fala sobre muito o equibalo, fala muito sobre tal. Mas quando você traz um conceito de que a noiva precisa ser preparada para esperar o noivo, a volta, sabe? Você Uhum. não encontra um coração disposto para isso. Você vê as pessoas um pouco distraídas ou com o olho só no mover, no olho só no Uhum. movimento, Exato. mas não no olho no eterno, né? E ele Uhum. voltará para nos buscar, né? Então Exatamente. eu penso, Ju, que o profeta deste tempo, dessa geração, ele pode profetizar tudo, e eu creio que Deus vai usar muito, mas uma coisa em evidência vai ser que ele vai profetizar a volta de Cristo, gerando temor no coração das pessoas, gerando Uhum. arrependimento no coração das pessoas, Exatamente. trazendo alinhamento, falando, meu querido, presta atenção no que você está fazendo, amado. Sabe, você se desviou, volta para Jesus. Sabe, igreja, Exatamente. não é entretenimento, não é o oba-oba, é coisa séria, gente. Volta, sabe assim? O que você pensa nisso? Você sente a mesma coisa, percebe a mesma coisa? O que você pensa? Sim, isso que você falou primeiro, que é que Deus está restaurando o ministério profético, exatamente o que está acontecendo. Desde o ano passado, Deus me deu uma palavra e ele falou assim: eu estou tirando os profetas da caverna. Os profetas foram colocados na caverna e a voz profética foi abafada por tudo que a gente já disse, pelo preconceito, pela imaturidade das palavras e pela resistência espiritual. E o Senhor falou assim: eu vou tirá-los da caverna, mas para isso eu preciso fazer uma restauração. E tem a ver também com essa nova década, né? Que Sim. começa, que é a década da boca. Na década passada, que era a década do olho, os profetas que estavam na caverna, eles viram muitas coisas, mas não tinha voz para liberar o que viram. Mas agora essa nova década, que é a década da boca, é a década em que os profetas vão ter voz e eles estão saindo da caverna. Tanto é que eu fiz algumas reuniões, eu estou cuidando de alguns profetas de ofício, que eu acredito que eles tenham, e o trabalho está sendo de restauração, de cura, de libertação, de quem você é, identidade. Isso. Por quê? Estão machucados, e aí terminam falando coisas que não é para falar. Não é que não tem o dom, ele tem o dom, mas ele está machucado e precisa de uma restauração. Além disso, eu creio que a gente é como garimpeiro, né? Que é encontrar os profetas no meio da multidão. Então, sim, Deus vai trazendo as pessoas, a gente vai equipando, porque o papel do profeta não é ouvir a voz de Deus, sabia? O papel principal de um profeta de ofício não é ouvir a voz de Deus, mas é equipar o corpo de Cristo para ouvir a voz de Deus. Uau. Então, meu papel como profeta é equipar o corpo de Cristo a escutar. Porque todo mundo deve escutar. O véu se rasgou, todo mundo escuta Deus, tem livre acesso.
Mas qual que é o papel do profeta? Equipar o corpo de Cristo a escutar a voz de Deus com clareza e a voz de Deus, né? Não Sim. vozes contrárias. Mas então, eu creio que Deus está restaurando, sim, o ministério dos profetas, com certeza. Eu tenho visto muita gente que não sabia para que nasceu e ela está entendendo quem ela é agora. Então, é um tempo de Deus. E o que você falou sobre os profetas serem restaurados nesse tempo para anunciar a volta de Jesus é exatamente isso. Amém. Olha só que interessante. Eu tenho falado, tenho trazido algumas palavras proféticas, eu tenho colocado assim até no meu Instagram lá, algumas palavras, e todas elas têm alguma coisa de arrependimento. Eu estava questionando Deus, falei, Senhor, eu não quero ser aquela do cajado que bate em todo mundo. E aí ele falou assim para mim, você simplesmente está ministrando o que é o evangelho puro e simples. Arrependei-vos. Eu morri e ressuscitei para que vocês se arrependessem. Agora, olha só que interessante. Você falou uma coisa que as pessoas não estão mais falando sobre a volta de Jesus. E na semana que você fez o convite para mim, eu estava meditando exatamente sobre isso. E o que eu tenho entendido? É que outro extremo. Né? Antes só falava na vida após a morte, só falava na salvação, só falava no reino, tudo mais. De repente houve o próprio Espírito Santo trouxe essa verdade, que é assim, calma, gente, antes de vocês irem, precisa restaurar a terra. Então vocês precisam aqui clamar para que o reino venha. Antes de tudo, minha noiva tem que ser sem ruga, sem mácula, todas as esferas têm que ser rendidas a mim. E aí vocês precisam focar aqui também, porque vocês só estão focando lá e não estão fazendo nada na terra. Beleza. Só que agora tem outro extremo, só pensa aqui, só pensa aqui, só pensa aqui. Só que nós temos que ser maduros o suficiente, equilibrados, para saber assim, enquanto eu estiver aqui, eu vou trazer o reino. Enquanto eu estiver aqui, vou fazer para que a noiva seja equipada, se torne a estatura do varão perfeito. Mas eu também não posso esquecer que eu tenho que clamar Maranata. Eu tenho que clamar Maranata. Eu tenho que clamar também. Vem, né? Exatamente, eu tenho que clamar também que balo, e que, Senhor, apressa-te, Senhor, faz o que tem que fazer. Porque por causa de muitos, ele se apressa. Então a gente está entrando, eu sinto também que a Igreja do Brasil está entrando numa maturidade a respeito disso, sabe? Eu vejo que muitas pessoas que não entendiam nada, o próprio Espírito está despertando. Então tem um alinhamento. E é engraçado que essa semana já que a gente está falando de profeta de ofício, eu vou compartilhar uma coisa aqui interessante. A gente sabe que tem o profeta vidente, e a gente tem que quebrar esse paradigma de que vidente é só o feiticeiro. Não é, porque essa palavra está na Bíblia, que a gente costuma chamar de seer, né? Que é o vidente, profeta seer, que é normalmente aquele que vê muito. Deus usa muito através da visão, então ele sonha muito, ele vê muito. Tem o profeta também, o místico, outra palavra que a gente tem que desmistificar. O místico, normalmente, ele é o feeling, né? Que a gente chama de feeling, que é aquele que sente. E acontecem coisas estranhas. Deus fala com ele através de situações inusitadas. Eu sou uma pessoa assim. Então, essa semana, sempre que Deus quer trazer uma coisa nova, acontece alguma coisa na minha vida. Então, eu já fico de olho. Essa semana que passou, aconteceram duas coisas que eu entendi sobre a palavra que está ecoando no meu coração a respeito da volta de Jesus. As portas da minha casa, as fechaduras começaram a dar problema. E as fechaduras começaram a não funcionar. E barulho, barulho, barulho. Aí minha mãe virou e falou assim, o que está acontecendo com essas fechaduras? A gente precisa arrumar. E aí eu falei, que estranho, né? Logo várias. Ok. Aí teve uma noite que eu saí com a minha irmã, a gente precisou fazer compras, né? A gente foi à noite para evitar aglomeração. Eu tenho chave. Quando eu fui abrir, a minha chave não abria. Emperrou na fechadura. Na hora o Espírito Santo falou assim, estou falando com você. Eu falei, o que o senhor quer dizer? Aí ele falou assim, tem 3 coisas que vocês precisam acordar. Uau. Uma delas Manda. Vocês têm a chave certa, mas estão tentando abrir a porta errada. Caraca. Ou vocês têm a chave certa, a porta certa, mas a fechadura precisa de reparo. Uau. Ou vocês têm a fechadura tá normal, a porta é a certa, mas a chave precisa de reparo, porque muitos, eu já dei a chave, mas estão enferrujadas e elas não estão conseguindo mais abrir a porta. Uau.
E Uau. aquilo para mim foi muito assim forte, porque aí eu já não dormi, né? O pessoal brinca aqui comigo e fala, como é que dorme? Porque aí Deus fica falando comigo e eu fico anotando as coisas. E o E aí na interessante é mesma que semana, porta é um lugar de passagem de um ambiente para o outro, né, Ju? exatamente, acessar novas coisas, acessar nova dimensão. E assim, e tem a ver com a palavra que eu, né? Eu até ministrei domingo, assim, algumas coisas, e eu queria até compartilhar com vocês. Mas na mesma semana aconteceu mais uma coisa que tem a ver. Meus pais, eles têm umas casas de aluguel, então tem 2 lugares com casas de aluguel. E numa delas estourou o registro. E aí veio muita conta de água, estourou. Até então, Nossa. normal, troca o registro, ok. 3 dias depois, nas outras casas dele, estourou também. E molhou todo mundo, aquela coisa. Eu já Nossa. falei, meu discernimento já fez assim. E aí, o meu chuveiro parou de sair água. E ele foi arrumar, meu pai falou, mas não tá acontecendo nada aqui. Não tem nenhum problema, parou de sair água. Na hora eu falei, Espírito Santo, estou falando com você. E aí ele trouxe uma palavra assim para mim, ele falou assim, eu sou fogo consumidor, mas eu também sou águas vivas. Uau. E eu vou vir com muita força, muita força, muita força. Tem um avivamento que está chegando e eu vou vir com muita força, muita força. E os encanamentos antigos não aguentarão a minha força. Ou seja, Yeah. os odres velhos precisam ser trocados para que o vinho novo venha. Vem, Quem Jesus. tiver com odre velho não vai aguentar o que eu vou liberar novo. E ele começou a falar comigo sobre o Pentecostes. Está chegando uma data extremamente profética, onde ele vai Uau. vir com muita força, vai iniciar alguma coisa. Quem não trocar o encanamento ou não trocar o odre, não vai aguentar a força poderosa do Espírito Santo. É um Ju, avivamento gigantesco, nunca antes visto. E se a gente não trocar a quarentena, troca o odre. e A aí quarentena é tiro velho. quero pegar um gancho com base naquilo que o Espírito está falando comigo. E como Uhum, faz para essa pessoa que está nos vendo agora? Porque assim, ouvir trocar o odre parece uma coisa óbvia, né? uhum, Uma coisa uhum. antiga, tá? Agora, eu assumir que eu preciso, que eu tenho uma fraqueza, que eu tenho um buraco, que eu tenho sei lá, algo que me impede do novo, como que eu consigo entender que eu preciso trocar o odre, Ju? Primeira coisa, por que é tão importante nesse momento de quarentena a gente estar ligado a Deus, para ouvir a sua voz? Então, o papel de um profeta agora, principalmente, é equipar o corpo de Cristo a escutar. Porque se você não escuta, você não consegue ser convencido do juízo, do pecado e da justiça. Então, você precisa estar conectado. Segunda coisa, a Bíblia, ela é um prumo. Ela é um espelho. Então, todas as vezes que eu leio a palavra, ela vai me confrontar. Sim. Ela vai me confrontar naquilo que está errado, naquilo que está certo. Outra coisa, quanto mais eu sou cheio de Deus, eu tenho fome de Deus, mais o fogo me enche, né? Mais o Espírito Santo me enche. E automaticamente, aquilo que não agrada a Deus começa a ser evidente, ser evidente, ser evidente. Esses dias eu estava falando sobre manter a chama acesa. Ou seja, manter o altar do holocausto sempre limpo, sempre com gratidão, sempre colocando lenha para que a chama se mantenha acesa. E quando eu faço esse sacrifício do altar de Deus, que é o quê? O que Romanos 12, 1 e 2 fala? Que o sacrifício vivo e agradável a Deus é prestar um culto racional. E o que é o culto racional? Mais do que nunca nessa pandemia, é o quê? Eu não quero orar, mas eu oro. Eu não quero adorar, mas eu adoro. Eu não quero assistir o culto pela internet, mas eu assisto. Eu não quero, sabe, ler, mas eu leio. É fazer aquilo que a minha carne está dizendo para eu não fazer. Mas eu Subjugar a faço minha por amor carne. a Deus. Subjugar minha carne, andar no espírito. É fácil? Não é fácil. É uma guerra de carne e espírito, carne e espírito. Mas, a partir do momento que eu me predisponho a fazer, a graça de Deus está sobre mim. O amor de Deus está sobre mim. E existe uma força vindo. E aí, quando mais eu busco ser cheio, uma gotinha que eu tenho, eu não preciso de um rio, eu preciso de uma gota. E uma gota vem, e Deus usa aquela gota e faz ser um rio. E o que acontece? Quanto mais eu sou exposto ao Senhor, mais Ele fala para mim, olha, o meu fogo é aquele que queima palha, feno e madeira.
E ele faz permanecer o que é eterno. Quanto mais eu sou exposta àquele fogo, mais claramente aquilo que não agrada a Deus fica evidente. Uau. Muita gente nessa quarentena tá surtando. Eu postei uma coisa hoje, que essa quarentena, ela mostra quem tem a casa fincada na areia ou na rocha. Por Sim. quê? Porque essa quarentena tá expondo tudo aquilo que eu não via que eu tenho. Isso. Eu falei Tava isso ontem, camuflado. Ju. Aquele que achou que estava queimando, parece que não está tão queimando assim, né? Exatamente. Momentos de tribulação são oportunidades para que aquilo que não agrada a Deus venha para fora. Momentos de tribulação são momentos onde Deus pega aquilo que você acha que já está ok e aí fala assim, ainda não está ok. Isso. Vamos pôr para fora? Você ainda é Isso. fraco nessa área. Você ainda não é firme nessa área. Você ainda não está com domínio próprio sobre essa área. Então, Sim. eu preciso, seja cheio. Mais do que nunca, esse momento de pandemia, nós precisamos buscar prestar um culto racional. Eu não quero, mas eu faço. Deus é digno. Jesus, o Senhor é digno. Pai, eu te amo tanto que eu não quero, mas eu vou fazer. Sim. Sim. E aí você é cheio, e aí o caráter que não agrada a Deus começa a vir para fora. Uau. E aí não é uma coisa forçada. Alguém disse para mim, aí eu faço por 1 dia, 2 dias, 1 mês, depois eu volto a fazer. Não, é uma mudança radical de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora. A gente tem que chegar no patamar de Filipenses 4, do 6 ao 8, que diz assim: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é digno de boa fama, nisso pensai. Não são só atitudes, mas é pensamentos. Então, Deus está fazendo de dentro para fora, porque se eu penso daquela forma, eu vou agir. Eu sou aquilo que eu penso. Salmos 27, 3. Eu sou como aquilo que eu penso. Então, o que eu estou pensando é quem eu sou. Eu posso estar demonstrando uma atitude que eu não sou verdadeira. Então, isso não é integridade. E Deus está buscando integridades. Pessoas íntegras, né? E eu preguei sobre isso ontem, né? A integridade da fé. Né? Eu fiz uma comparação de Jó, né? Que Jó foi abalado na sua saúde emocional, no seu financeiro, na sua família, na sua saúde. Ele estava sentado no chão, coçando o corpo com uma telha. Os amigos ainda vieram acusar ele. Né? Então, assim, ele tinha perdido tudo. E a mulher dele ainda falou assim, nega o seu Deus e morre. Né? Ele falou assim, ó, Deus me deu tudo, Deus tirou tudo, nu eu nasci, nu eu voltarei. Contudo, bendito seja o Senhor. Né? Então você vê que a integridade da fé de Jó, ao contrário da fé de Israel, que Deus tira, né, com mão forte do Egito, e os caras começam a blasfemar, reclamar, e aí depois eles constroem um bezerro de ouro, depois reclamam no deserto que não tem comida, reclama que não tem água, não sei o quê. E qual que é o final de todos? Aquele que mantém a fé íntegra passa por essa prova e tem o dobro. Aquele que não passa, que retrocede na sua fé, ele não entra na terra, porque aquele povo não entrou na terra. Foi preciso nascer uma nova geração. Exatamente. Exatamente. Só por causa da fé que retrocedeu. Isso é tão profundo, porque olha só, quando a gente fala assim em Mateus 6, ele está dizendo assim, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. A gente tem um entendimento errado, que é o quê? A gente acha que todas as vezes que eu for pro meu secreto, não necessariamente dentro do meu quarto, mas num período de intimidade com Deus, todas as vezes eu vou ter uma manifestação de Deus. Eu vou enxergar que ele me viu. Mas a verdade é que a Bíblia está dizendo assim, o teu pai que te vê em secreto. Então você vai um dia, ele às vezes não vai se manifestar, no outro dia você não vai ter resposta, no outro dia você não vai ver nada, no outro dia não acontece nada, mas ele está vendo. E de repente, tudo acontece na tua vida, porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Essa é a prova da permanência, né? A prova da integridade da fé. Eu posso não estar vendo nada, eu estou passando uma circunstância extremamente difícil, tribulações, mas eu permaneço. Eu permaneço até que alguma coisa aconteça. E se não acontecer, eu tenho a eternidade. E amém. E eu permaneço do mesmo jeito, né, Ju? Mesmo jeito. Eu penso, Ju, em cima disso que a gente está falando, na questão do profeta, que Deus está restaurando o profeta, eu penso que uma palavra que Deus falou comigo ano passado.
Nós fomos chamados... existem 3 pilares do DNA que Deus colocou dentro de nós. A presença de Deus, a adoração a Deus e o amor a Deus. Para cada um desses 3 ofícios, cada um dessas 3 características, o diabo levantou um devorador para tentar nos roubar e nos matar disso. A presença de Deus, ele levantou Dagon. Você vê isso nos filisteus roubando a arca, você vê isso em várias formas lá no Antigo Testamento. Você vê adoração, Baal querendo roubar a adoração a Deus. Quando Jezabel assume o trono de Israel, você vê ela acabando com a adoração a Deus e ela levanta a adoração a Baal. E o terceiro é Mamon. Mamon, engraçado que Mamon, ele não é um demônio, mas Jesus personifica Mamon como um senhor. Exato. E Mamon, as pessoas acham que Mamon é só questão de dinheiro, e não é. Mamon está ligado à riqueza. E Ju, o que nós mais temos de precioso hoje? O tempo. Então, se o meu coração, Jesus fala aqui em Mateus capítulo 6, o mesmo texto que você usou, é um texto depois de Mateus 6,6, que ele fala o tesouro do céu. Ele fala assim, ó, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, né? Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Ou seja, Jesus está falando assim, aonde está o seu coração? Nas coisas da terra, que a ferrugem e o ladrão vem e rouba, e a ferrugem destrói, ou está no céu que se mantém intacta? Aonde está o meu coração? Né? E aí ele fala assim, ó, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Eu penso que as coisas da terra, presta atenção, as coisas da terra, as distrações dessa terra, os prazeres atrativos dessa terra, entrando... Você vê, Balaão não profetizou contra Israel, mas ele deu a dica pro cara lá, pro rei, falou assim, ó, eu não posso profetizar, mas ó, dá a mulher... Vou te contar a falha que eles têm. Isso aí. E a nossa falha, eu acredito muito que é a distração. E aí, se a minha distração, se Mamon ganha o meu coração, eu me torno alguém distraído, então o meu amor se esfria, e aí o meu ofício profético anuncia Jesus como? Como que eu vou profetizar Jesus? Se o ofício do profeta, se dentro do rei, profeta e sacerdote, o profeta, ele foi se abafando, e aí então eu não consigo mais ter motivação, porque meu coração ele se desviou com as coisas dessa terra. E quando dessa terra a gente pode falar 1 milhão de coisas. Pode ser dinheiro, pode ser um namorado, uma namorada, pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser... por exemplo, outro dia alguém falou assim para mim, até falei aqui numa live, eu não estou conseguindo buscar Deus. Eu falei, peraí, nós estamos em quarentena, tem pessoas que estão trabalhando no meio período, tem pessoas que não estão trabalhando. Então o problema não é tempo, o problema é a disciplina, Ju. Entendeu? Exato. Nunca foi tempo. O problema é a prioridade, o problema é a disciplina, o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você quer, entende? Então eu percebo que Mamon, que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3, que é o príncipe deste mundo que cegou o entendimento. Então, não só dos descrentes, não. Eu acredito que a Bíblia vai dizer que até os eleitos poderiam ser enganados. Então, eu acredito que neste tempo, as pessoas... elas estão... por isso que eu acredito que elas estão perdidas dentro de casa. Elas não estão conseguindo buscar, elas não estão conseguindo... Algumas, né? Não vou falar todas, generalizar, porque tem muita gente que está queimando de verdade. Né? Mas eu acredito que o ofício do profeta... quando Jesus fala que a questão da restauração, eu estou acreditando que ele vai trazer um fogo no nosso coração, um fogo novo no nosso coração, que não vai mais se apagar diante das distrações. Ou você amadurece agora, meu amigo, ou então, queridão, desculpa, você vai ficar... A onda vai vir, você vai ficar para trás. Exatamente. Não tem. Não adianta você falar que é igreja, não adianta você falar que é teu pastor, não adianta falar que é o fulano, a ciclana. Intimidade é pessoal, né? Intimidade não é o outro. Isso. Intimidade sou eu com Deus. Exatamente. Então, agora, mais do que nunca, vocês que estão nos ouvindo, precisa desenvolver um relacionamento constante, disciplinado com Deus. Não um relacionamento religioso. Exato. Não é isso. Mas um relacionamento prazer.
Eu falo e volto a repetir, gente. Volto a repetir. Tem gente aqui que pensa que eu vou entrar no meu quarto e a glória de Deus vai encher o meu quarto e o poder vai cair, eu vou cair no chão tremendo. E Não vai. Gente, ora Deus faz de um jeito, ora Deus faz de outro. Para de colocar Deus numa caixinha e achar que sempre tem que ser com poder. Se Deus quiser... Você já buscou a Deus na quietude? Você já ficou quieto? Você já entrou? Ah, mas eu não consigo orar. Ah, eu não tô sentindo vontade. É aí que você tem que orar. É aí que você tem que orar. Porque orar é algo espiritual, é sobrenatural. A sua carne está dizendo para você não, 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 não. Se você não souber administrar isso e romper, você sempre vai comer migalha, meu amigo. Você precisa levantar os teus olhos para o alto, da onde vem teu socorro, e correr para os pés dele e ficar lá. E não ter. Quanto eu falo mesmo, Ju, eu falo mesmo, cara, fique na presença. Não tenha pressa de sair. Quanto mais você ficar, cara, sabe que o Espírito me pediu para eu fazer e eu quero fazer isso? Até eu vou ver se eu faço isso essa semana. O senhor falou assim para mim, Rafa, eu queria um dia seu. Eu falei, um dia, o senhor tem todos os dias. Ele falou, não, eu quero um dia completo. Eu falei, como? Ele falou assim, eu não quero que você responda uma mensagem no WhatsApp, eu não quero que você entre no Instagram, eu não quero que você converse com ninguém, eu não quero que você olhe para a direita nem para a esquerda, mas eu quero que você mantenha as 24 horas de olho em mim. Eu falei, uau, eu falei, é para já. É para já. Né? Quem bom entendedor, meia palavra basta. Né? Nesse caso, é a palavra inteira. Então, gente, façam isso, jejuem. Para de fazer, sabe, esse jejumzinho aí, mamão com açúcar. Sabe, cara, jejum sem comer. Ah, eu passo mal, então passe mal dentro do seu quarto, mas fique com Deus, cara. Não, eu acho que você está falando, Rafa, é bem isso mesmo. Inclusive, sobre o jejum, o pessoal da minha igreja sabe. Eu falo exatamente isso. Eu falo, ó, for para fazer jejum que a carne não grita, não faz. É isso aí. Faça jejum para matar a carne. Eu tive uma experiência ano passado, eu senti de fazer alguns dias na água e eu fiquei 12 dias só bebendo água. Uau. Foi assim, eu tava com a intenção de fazer 40, mas quando eu cheguei no 12º dia, todas as pessoas ao meu redor tiveram um sonho comigo. Olha, no sonho Deus falava para você parar. No sonho Deus falava para você parar. Eu confesso para você que eu parei meio chorando, tava ruim mesmo, porque não é fácil, mas eu garanto para vocês que estão escutando, se você fizer um jejum que mata a sua carne, você nunca mais vai ser o mesmo. O teu DNA muda. As coisas mudam. É um céu tão aberto que a renovação da mente é muito rápida. Tudo que você lê, você entende. Isso. Os primeiros dias é fácil? Não é. Não. Dói, a carne dói. Mas é para doer mesmo. Se não doer, não faz sentido. A carne tem que doer. A mente vai doer. Você não vai querer levantar. Mas, de repente, começa a acontecer uma mudança biológica no teu corpo. E você começa a ter um gás anormal, sua mente fica melhor, as toxinas vão embora, então melhora corpo, alma e espírito. Isso. Porque você melhora em tudo. Então, se você tá nessa quarentena e você tem a oportunidade, já que você tá em casa, você tem a oportunidade de fazer um jejum mais severo, faça um jejum mais severo. Eu sou daquela. Não tô sentindo Deus? Começa a fazer o jejum pra você ver. Deus fala. Deus, ele... uma coisa que a gente precisa entender... Ele fala o tempo inteiro e ele tem prazer em falar conosco. Por que nós não escutamos a sua voz? Porque nós estamos distraídos. Eu também tenho falado muito sobre distração. O que está te distraindo? São muitas vozes sendo faladas ao mesmo tempo. E qual a voz você está dando ouvido? É a voz da intimidação? É a voz do medo e do pavor? É a voz do medo de mamão, de ficar sem nada? Porque agora a economia... Onde estão os seus olhos? Muito engraçado que eu comecei a perguntar para Deus assim, eu falei, pai, me dá uma base bíblica a respeito da chave e das portas e a respeito das águas. E aí o Senhor falou justamente comigo sobre a igreja de Laodiceia. São as 7 igrejas do Apocalipse e muitos teólogos dizem que cada igreja é uma temporada, né? É uma estação da igreja. Nós estamos vivendo uma estação da igreja que está lá no Apocalipse. E a de Laodiceia ela é a última, que é justamente que mostra a volta de Jesus. E engraçado, quando eu comecei a ler essa passagem, o Espírito Santo falou comigo, fala justamente sobre a porta e fala justamente sobre água.
E algo muito forte que você comentou aí, Rafa, é que onde está o nosso coração? Em quais riquezas está o nosso Isso, coração? E isso. quando a gente lê essa passagem aqui de Laodiceia, a gente pega que é uma igreja que ela era, na época, né, ela era uma igreja que tinha medicina a respeito dos olhos mais bem desenvolvida, era uma igreja que produzia uma lã negra e ela ditava o padrão da moda daquela época, então tinha uma indústria têxtil muito forte. Ela era uma igreja que ela tinha águas termais, por isso que fala sobre a água nem quente nem frio, uma águas termais. Só que Deus vai discorrendo aqui, ele fala assim, olha, vocês têm olhos, mas vocês não veem. Eu queria que vocês se vestissem de roupa branca, não dessa lã negra que vocês estão. Estou parafraseando, né? Que vocês estão usando. E quando eu olho para vocês, olha só, foi assim que eu enxerguei. Quando eu li, que ele fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Não, antes um pouquinho, ele fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Na hora, eu fiquei pensando assim, gente, imagina Deus olhar pra gente e falar assim, estou com ânsia de vocês. Você tá maluco. Estou a ponto de vomitar vocês. E quando a gente olha, é exatamente o que está acontecendo. As pessoas estão de olho na riqueza, porque essa igreja aqui de Laodiceia, ela tinha bancos, e ela tinha riquezas, e era famosa pelo dinheiro, pelo comércio. E Deus está falando assim, olha só que forte, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então ele está dizendo assim, vocês estão buscando riquezas da terra? Onde estão os seus olhos? E eu quero que vocês comprem ouro provado no fogo. O que nós estamos passando nessa quarentena? Sendo provados no fogo. E aí ele fala assim, olha, Jesus está à porta, querendo bater. E a gente usa também esse versículo errado, né? Porque fala que é para evangelizar. Sim. Só que isso aqui é para o contexto de quem já é cristão. Isso é para uma igreja convertida. E ele está falando assim, olha só, eu queria que vocês... Eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Então ele está falando assim, última igreja, vocês estão vivendo como a igreja de Laodiceia, vocês estão focados em coisas, em riquezas, vocês estão distraídos, e eu estou a ponto de vomitar vocês, e eu estou dizendo assim, por favor, arrependam-se, arrependam-se, sejam provados como no fogo. Arrependam-se, eu quero que vocês enxerguem como eu enxergo. Eu quero que vocês se vistam de roupa branca, ou seja, abre mão do pecado logo. Não é mais tempo de ficar tendo aquele pecadinho lá escondido. Oculto, põe para fora, seja vulnerável. Isso. E ele fala, estou à porta, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Que voz você está ouvindo? Você tem que ouvir a voz do Senhor que está batendo na nossa porta. A nossa igreja tem uma grande oportunidade de abrir a porta para Jesus voltar. Ele está falando assim, eu estou à porta, estou batendo, estou falando. Entrarei até ele, com ele cearei e ele ceará comigo. Jesus está falando assim, existe uma circunstância que não está legal, tem idolatria no meio de vocês, tem corrupção no meio de vocês, vocês estão focando em coisas erradas. No entanto... eu estou batendo na porta. A quarentena é quem vai abrir a porta? Quem vai abrir a porta? Eu quero entrar e ceiar com você. Eu quero ter comunhão com você, intimidade com você. Quero te levar para mais um período, algo profundo. Se ele está abrindo a porta, é justamente o quê? Porta é o quê? Casa. Mesa. Arrumando a casa, arrumando o templo, limpando o templo. Se eu não me posicionar e abrir a porta para Jesus, ele pode fazer o que for fazer, eu vou ficar de fora. Isso. O fogo vai vir, e eu vou ficar como? A água vai vir de forma poderosa e eu vou surfar na água ou eu vou morrer afogado. Isso. Deus está dando uma oportunidade para nós. E aí ele diz assim, aos que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ele está falando assim, se você passar por isso, você abrir a sua porta, focar em mim, eu tenho autoridade para vocês. Uma igreja gloriosa, uma igreja
onde as portas do inferno não prevalecerão. Yeah. O Senhor está falando assim, eu quero que você se torne uma igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? É uma igreja que quando ela declara uma coisa, acontece. É uma igreja que declara cura, acontece. É um mover de avivamento, de evangelismo, mas que a gente tem visto, pelo menos é o que eu tenho enxergado, muita gente falando sobre a cura, mas não está havendo tantas curas. Isso. E isso tem me incomodado. Eu falei, ué, mas tem muita coisa orando por cura, mas cadê a cura? Tem Sim. que acontecer. Nós Sim. estamos assentados aonde? Ao lado de Jesus num trono, como reis e sacerdotes, ao lado dele como filhos, ou a gente está sentado num banquinho velho por causa dos nossos pecados, por causa do nosso caráter, porque a gente não abre mão daquilo que já deveríamos ter aberto mão, porque não renunciamos. Ou você senta num banquinho velho, ou você senta num trono. E o único que é capaz de aguentar o peso da glória que está chegando é um trono. Banco velho não aguenta o peso da glória. Amém. 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 Ô, gente, são 9h56 e a live vai cair daqui a pouquinho. Vocês topam com a gente mais uma? Tem tempo aí, Ju? Sim. Vocês vêm com a gente, então eu vou encerrar essa e vocês entram de novo, pode ser? Deixa só a galera ver se eles topam ficar com a gente. Senão a gente encerra aqui, a gente ora e encerra. Vocês topam ficar com a gente mais um pouquinho? Dá um ok aí. Tô vendo os comentários aqui. Então tá bom, Ju. Vou encerrar aqui e entra lá de novo, tá? Beleza. Valeu.